Então, agora eu vou passar, né, os slides para vocês. Ontem a gente conversou bastante lá sobre hard skill, a gente conversou também sobre soft skill, a gente conversou bastante aí sobre essa inteligência emocional. Gostaria muito que vocês procurassem sobre esse assunto, se atualizassem, estivessem sempre buscando esses conceitos. Esses conceitos são muito atuais. Aquelas empresas que eu falei para vocês, não as empresas que são de execução, né, que são de chão de fábrica, elas procuram ainda muito... Boa noite, professor. Boa noite, Lara. Procuram muito hard skill, mas as empresas de tecnologia, essas procuram bastante as soft skill, ok? Bom, turminha, vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Alguma coisa que vocês gostariam de saber? Alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, de perguntar? Sei lá, sobre o NIMES, sobre a atualidade, sobre a nossa disciplina. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Professor, Oi. sabe, em relação às matérias optativas, eu escolhi Sei. a logística internacional. Aí eu escolhi dentro da logística internacional saúde e segurança do trabalho. Só que quando eu fui ver, não tem nada publicado lá, não tem nada publicado. Vão publicar alguma coisa ainda, o senhor sabe? Então, antigamente, as optativas, você tinha a condição de fazer em sala de aula. Eu ministrei essa logística internacional em sala de aula. Agora, da parte do EAD, eu não sei como é que estava, porque eles tinham a condição de dar ao EAD, já estava pronta. E a optativa também poderia ser em sala de aula. Então, se eu for falar para você, não sei, porque o processo é novo também para mim, tá? Tá bom. Beleza. Ok? O outro item que você tinha disponível, você não quis? Ou não tinha outro item disponível, Salim? Das optativas ou o que está Das dentro das optativas. Não, eu escolhi esse item porque eu achei muito interessante e é bem relacionado também à nossa área de logística, o que me chamou mais atenção. Tá, ok. Também achei legal. Eu optaria por ela se tivesse que optar. Se eu tenho uma optativa que escolher entre Libras, por exemplo, e alguma coisa de logística, certamente eu ia escolher logística, não tem dúvida. Não que Libra não seja interessante, mas eu acho que tem um nicho para Libras, né? Vocês são do nicho de logística. Bom, turminha, bora lá. Estão vendo o slide aí? Eu estou vendo no meu iPhone, então é sinal que vocês estão vendo aí, né? Bom, relembrando, agora a gente vai correr rápido, porque hoje a gente vai terminar todos os conceitos, tá? Ok? Relembrar os conceitos para a gente não perder a roda e não descarrilhar. Bom, o que seria logística? Vamos lá, rapidamente. Quero a ajuda de vocês. Vocês vão colaborar comigo. O que seria logística? Produção, armazenagem, estocagem, manuseio de material, distribuição, processamento de pedido, manutenção em estoque. Então, Antônio, deixa eu te falar um negócio aqui. Antes de eu perguntar, eu ia chegar lá, mas você já está indo. O que é logística? Olha só, eu gostaria que vocês tivessem esse conceito. Conceito, tá? Não estou dizendo que a sua resposta está errada, não. A sua resposta está além da minha pergunta. Depois eu vou perguntar o detalhe da logística. A logística de uma empresa qualquer é dividida em 3 etapas. A administração de materiais, ou logística de suprimento, a logística interna e a logística de distribuição. Deu para entender? Então, resumidamente, tá? O que seria logística? Logística é uma área da empresa que trata da logística de materiais, da logística interna e da logística de distribuição. Beleza? Antônio, por que eu estou falando isso?
Porque a próxima pergunta seria: o que seria a logística de suprimento? O que seria a administração de materiais? O que seria a logística de abastecimento? Que é a mesma coisa. Aí você vem com obtenção, certo? Compras, recebimento, verificação da mercadoria e da nota fiscal, descarregamento e armazenamento. Deu para entender? Então, quando a gente joga tudo de uma vez, a gente vai acabar colocando tarefas que são executadas em partes diferentes. Então, a logística é a parte da empresa que cuida da administração de materiais, da logística interna e da logística de distribuição. Se a pessoa vier com a pergunta de novo, por exemplo, numa próxima pergunta, ela perguntaria o que é logística interna. Aí você já concatenou. Por isso que eu te falei, a resposta não está errada. Só espera vir a pergunta certa para você colocar as atividades lá dentro. Beleza? Só para relembrar, e o que seria a cadeia de suprimento? Olha só, cadeia, não estou falando de logística, hein? Dentro de uma empresa, a logística cuida da logística de suprimento. No Brasil, eles fizeram como é que eu posso dizer? Uma tradução meio que ao pé da letra, né? Então, Supply Chain Management, supply é suprimento. Chain é cadeia. Management é gerenciamento. Então, quando pegaram o SCM, que é Supply Chain Management, eles traduziram gerenciamento da cadeia de suprimento. Então, suprimento está na cadeia e suprimento está na logística. Então, vocês têm que saber separar com a palavra que vem na frente. Se vier falando da logística de suprimento, tem a ver com tudo aquilo que é necessário para a sua empresa ter de matérias-primas e insumos para produzir. A sua empresa, logística de suprimento. Quando fala em cadeia de suprimento, é um degrau, aliás, vários degraus acima. Vários degraus acima. Então, vamos lá. Já até brinquei, né? O que seria, então, cadeia de suprimento? Desde a matéria-prima até o consumidor final. O que, Antônio? A cadeia de suprimento. Então, mas a cadeia de suprimento, é só um detalhe, né? A cadeia de suprimento ela tem a ver com o quê? Com uma linha de produto ou com um determinado produto. Então, a cadeia de suprimento de uma linha de produto deu para entender o que eu falei? A cadeia de suprimento de uma linha de produto ou de um produto ou são todas as atividades, né? Vamos falar assim, são todas as atividades, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. Não importa quantos intermediários a gente tem aí. Então, por exemplo, cadeia de suprimento do combustível. Ok? Do combustível. Quais são os combustíveis? Então, eu tenho a gasolina, eu tenho o diesel, eu tenho o etanol, eu tenho o gás natural. Tudo isso são combustíveis. Eu posso separar a cadeia de suprimento da gasolina da cadeia de suprimento do diesel, falando em produto? Praticamente não, porque eles são da mesma origem, que é do poço de petróleo, e praticamente vão para o mesmo destino, que é o posto de combustível. O usuário é que muda, né? O usuário da gasolina normalmente é o carro. O usuário do diesel normalmente é uma picape ou um veículo grande, um caminhão. Só muda o consumidor final. Até poderia criar uma cadeia de suprimento para diesel, uma cadeia para gasolina. Mas, notadamente, os intermediários são o mesmo. Então, por isso que eu chamo de cadeia de combustíveis. Cadeia dos alimentos. Cadeia dos alimentos eu até posso separar, né? Porque existem vários tipos de alimentos. Então, nós estamos falando das carnes, nós estamos falando dos derivados de leite, nós estamos falando dos grãos, e aí você tem diversos tipos de cadeia. Então, a gente tem que procurar saber sobre qual produto eu vou falar
ou sobre qual cadeia de produto eu vou falar. Beleza? Ok. Eu estou vendo na minha tela só o Antônio e o Gabriel, tá? Então, se alguém for falar, tem que chamar a palavra, porque eu não estou vendo, eu não consigo ver o quadrinho de vocês. Bom, outro conceito. O que é a logística lógica? O que seria a logística lógica? Boa noite. Logística lógica, professor, é aquela que tem mais a ver assim com o planejamento e não com o fazer do manuseio, da prática. Por Muito exemplo, bem, Salim, muito bem. Continua com a ideia, é isso aí. eu tenho que me planejar quanto ao meu sistema de transporte. O fato de eu transportar é o conceito físico, que eu estou me movendo, estou praticando a ação de transportar. Agora, o modo que eu estou me planejando para realizar o meu transporte é o conceito lógico. Caramba, rapaz, parabéns, Salim, internalizou bem o conceito. Gostaria que você estivesse vendo a minha imagem aqui, para ver a minha alegria aqui, Salim. Gostaria que os outros também recebessem esse cumprimento. De tanto a gente falar... Decorrente da sua explicação também ao longo dos semestres. É informação, né, professor? Muito Logística bem, lógica então. É informação, né? Conceito físico é aquilo que movimenta. Muito bem, Salim. É aquilo que a gente enxerga, é aquilo que a gente vê acontecer, ou seja, o movimento de transporte do produto ou da pessoa do ponto A para o ponto B, no menor custo, no menor prazo, atendendo a necessidade do cliente. Tudo aquilo que move isso que a gente falou do físico é lógico, é o lógico, ou seja, tudo aquilo que faz com que eu tenha o planejamento correto, o suprimento correto, o insumo correto, na hora certa, na produção, na distribuição, são os conceitos lógicos da logística. Então, muito bom, muito bem, parabéns para vocês. Muito legal aí saber que vocês já conseguiram internalizar esse processo. Então, o que é logística, muito simples, dentro de uma empresa, são as atividades da administração de materiais, logística interna, distribuição física. O que é cadeia de suprimento dentro de uma linha de produtos ou de um produto específico é desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. O conceito lógico da logística é tudo aquilo que tem a ver por trás daquilo que a gente vê no físico, principalmente as atividades de planejamento. Muito bem, rapaziada. E meninada também, meninos e meninas. Vamos lá, próximo slide era o grupo, né, que era para fazer o exercício, vocês já fizeram 2. Agora vem aquela tela que todos os professores adoram colocar, né, turma? Essa tela é maravilhosa. Então, quando a gente fala de planejamento de sistema de transporte, se eu estou falando em planejar o meu sistema de transporte, eu tenho que saber, primeiro, para que eu possa executar as atividades de movimentação, em termos de custo e de tempo, o que agrega mais valor para a minha empresa? Ok? Então, a minha empresa é uma empresa de transporte, a minha empresa é uma empresa de logística, a minha empresa é uma empresa de logística empresarial, a minha empresa é uma empresa de supply. Tá? Então, vamos pensar assim, dentro das atividades da cadeia de abastecimento. Como é que eu vou fazer a minha empresa planejar o sistema de transporte? Certo? Então, se eu estou pensando em fazer um delivery de pizza, como é que eu faço para planejar o meu sistema de transporte? Estamos pensando aqui num delivery de pizza. Vamos lá, turma. Ponto estratégico da localização do ambiente, né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro o recurso, né? Tu tem que ter recurso para você planejar. Local estratégico, pessoas, informações, mão de obra. Vamos lá, completa. Tá certo, Antônio. Eu gostaria que vocês participassem, tá? O Antônio Carlos e o Gabriel. O Jarbinha falou 2 vezes. Eu gostaria de ouvir as outras vozes. Nós temos mais alunos na sala.
Vamos lá, turma. Eu vou aqui stop share para ver se eu consigo ver mais gente aqui. Nós estamos com 14 alunos. Ninguém mais pediu. Eu vou dar um print agora, só para a gente ver depois, eu não perder quem está aí. Vamos lá, Osman, Giovana, Lucas, Vitor, Tatiane, Diego, Pamela, Lara, Eliseu, Guilherme, Jennifer, eu quero ouvir as vozes de vocês. Eu comentei aqui como é que a gente vai fazer o planejamento dos sistemas de transporte de uma pizzaria. Vocês estão me ouvindo? Eu quero ver de todos, Sim. fora do Eu Salim, estou te ouvindo. fora Salim. Professor, o que você quer saber que a gente faça? É isso que eu quero entender. Então, o planejamento, beleza. Transporte, Planejamento de motoboy, transporte na alguma coisa pizzaria. assim. O número de motoboys que precisa dependendo da demanda. O quê? Então, Lara, olha só, nós estamos falando de planejamento de sistemas de transporte, ok? Planejar. O que é planejar? Certo? A gente já falou, planejar são as ações que eu tenho que executar para atender um objetivo. Isso chama-se planejamento. Dentro desse planejamento, eu tenho que pensar nos meus recursos, porque para eu executar as ações, eu tenho que ter recursos. Quais são os recursos? Recurso financeiro, recurso material, recurso de pessoas e recurso de tempo. Então, agora eu estou querendo... Olha só, não sei se vocês lembram, ontem a gente falou, vocês têm que viver o processo. Então, nós estamos aqui numa aula remota, é como se... Quem falou? Gilmar, boa noite. Gilmar, boa noite. Então, nós temos que viver o processo. Para que eu transforme o ensinamento em aprendizagem, eu tenho que estar fazendo exercício. É o exercício com que vai fazer com que eu use aquilo que eu aprendi, que eu uso aquilo que me ensinaram para eu colocar em prática e chamar de aprendizado. Então, não fiquem chateados quando eu chamar vocês a participarem da aula, porque a participação da aula vai fazer com que você se envolva um pouco mais e acabe guardando efetivamente os conceitos que a gente vem falando. Então, aquilo que o Gabriel falou, é de tanta gente falar o que é conceito físico e conceito lógico de logística, que hoje está na ponta da língua de vocês. O que é planejamento? Então, eu vou repetir de novo. O que é planejamento? Planejamento é o ato de colocar no papel as ações necessárias que eu tenho que fazer para atender um objetivo. Certo? Então, o que eu planejo? Então, de novo, quando vocês entraram no curso superior de tecnologia em logística, era um objetivo de vocês. Era o objetivo de vocês o quê? Passar de ano. Na realidade, vocês queriam ter o diploma. Então, você colocou um objetivo. Quando você colocou aquele objetivo, você traçou o planejamento. Acho eu que vocês se planejaram. Então, por exemplo, planejamento é tudo aquilo que eu ponho no papel para realizar as ações necessárias para atender o objetivo. Olha só que lindo e maravilhoso. Vocês vão ouvir centenas de definições de planejamento. Mas então, o que eu tenho que colocar no papel para atender esse objetivo? Primeiro, recursos. Qual é o tempo disponível que eu tenho para ter o meu diploma? Então, por exemplo, por que vocês escolheram? Vamos supor que vocês não tenham escolhido logística por causa do dinheiro, tá? Vocês tenham escolhido logística por causa do fator tempo. O tempo para ter o diploma de logística é de 2 anos. O tempo para ter o diploma de um bacharel são 4 anos. Então, ou seja, o tempo cai pela metade. Então, se você tivesse que provar internamente ou comprovar para alguém o teu diploma, 2 anos é muito mais rápido do que 4 anos, certo? Então, o tempo levou em consideração. Segundo, recursos pessoais. Para você fazer um curso superior, precisa do quê em termos de pessoas? Você, certo? E você está disponível para fazer em que horário?
Aí você está disponível para fazer à noite. Eu trabalho de dia e vou fazer à noite. Então, eu posso optar por um curso presencial. Olha, eu trabalho de turno, revezamento, a todo dia quase que eu mudo de horário, não sei, eu não vou conseguir, não, pessoa, não vou conseguir todas as noites estar lá presente. Então, eu vou escolher um EAD, que o EAD vai estar disponível para mim a qualquer momento. Conseguiram captar? Então, uma é tempo, outra é pessoa, definido. Agora eu vou no quê? Recursos financeiros. Eu tenho recurso financeiro para bancar tanto um curso presencial quanto em EAD durante esses 4 semestres? Vou fazer minhas continhas. Poxa, eu ganho R$ 1.800, gasto aqui, ali, acolá, sobrou, sei lá, R$ 600. Dá para eu bancar um presencial ou um EAD? Então, eu tenho que ver os meus recursos financeiros. E, por último, os recursos materiais. Quais são os recursos materiais que você precisa ter para fazer um curso? Olha, um recurso material para você seria o transporte. É um recurso material. Eu tenho um transporte próprio, eu vou ter que ir de bicicleta, ou eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de moto, sei lá. Você que vai definir, porque você vai ter mais um custo nesse outro recurso. Olha, eu vou ter que ter um caderno, eu vou ter que ter uma caneta, não sei o quê. Esquece o celular aí, tá? No presencial não precisa de celular, não, tá? Só se for no EAD. Então, com isso, eu defino quais são os meus recursos, certo? Com base nos meus recursos, no meu tempo, eu defino o que eu faço. Então, nesse caso, Lara, só para explicar a parte do planejamento, eu estou pedindo para vocês... faltam 2 detalhes, desculpa. O planejamento é isso que eu falei. Sistema. O sistema é tudo aquilo que tem um processo no meio, entradas para processar essa coisa e eu vou ter saídas. Isso é um sistema. Pego as entradas, processo e tenho saída. Então, quando eu falo planejamento do meu sistema de transporte, pense você que pode ser um sistema computadorizado, mas pode ser um sistema de uma planilha no papel. Ok? E aí eu tenho que sair com o quê lá? Com o transporte. Então, quando eu planejo o meu sistema de transporte, eu tenho que planejar com base no quê? Com base naquilo que eu vou produzir e entregar. E a demanda, professor? Também, né? Então, por isso que eu falei. Aquilo que eu vou produzir, ok, Antônio? Só desculpa, tá? Aquilo que eu vou produzir é com base na demanda, certamente, tá? Então, quando eu vou planejar meu sistema de transporte, eu trouxe o mais simples, o que eu adoro falar para vocês, né? Eu vou planejar meu sistema de transporte da pizzaria. Se eu vou planejar meu sistema de transporte e eu não tenho a pizzaria pronta, eu tenho que ter muito mais informações. Aí, Antônio, você está certo quando eu tenho que ver qual é a localização da minha empresa, certo? Para quantos demandantes eu vou ter? Para quantos fornecedores eu vou ter? Minha área de produção, eu vou ter restaurante no local ou não? Vou ter só entrega? Então, tudo isso eu tenho que planejar. Então, Lara, vamos pensar aí vocês. Vocês escolham um lugar de vocês, certo? Isso vai ficar para o exercício, tá? Daqui a 10 minutos acaba a nossa aula e vocês vão fazer em 20 minutos esse exercício em 4 grupos. Escolham um local de vocês, aonde vocês quiserem a pizzaria de vocês, e monta a pizzaria. Tá? Põe na cabeça de vocês, visualizem que a pizzaria está pronta. Ah, mas professor, você está falando que o meu sistema de transporte, então eu vou ter delivery? Vai ter delivery. Vai ser só delivery? É um problema de escolha de vocês, mas vai ter delivery. Eu só quero que vocês planejem o sistema de transporte. E aí, Lara, você já acertou de cara. Quantos motoboys você vai ter? Vai ser em função do planejamento da entrega. A entrega é em função da demanda. Mas como é que eu planejo isso? Você tem que estimar. Então, minha empresa está abrindo agora, eu nunca vendi nada. Você tem que estimar.
Então, você vai ter que, aquela palavra mágica que eu gosto, né? Pesquisar quantas pizzas são vendidas naquela região, ter uma ideia de quantas são por dia para estimar, porque você vai entrar naquele mercado também. Então, eu só quero que vocês planejem o sistema de transporte. E aí, se você falar para mim que vai ter 4 motoboys, já esperem a minha pergunta. Como é que você chegou nos 4? E aí, o professor Garcês, nesse caso, vai ser igual aquela criancinha de 5 anos. Mas por quê? Por quê? 5 porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Até me satisfazer. Quando eu não tiver mais porquê, aí eu me dou por convencido. Vocês venceram. A resposta é essa, tá certo. Enquanto eu não tiver convencido da sua resposta, eu vou fazendo o porquê. Então, eu gostaria que vocês imaginassem, tudo da imaginação de vocês. A minha pizzaria é de tal tamanho, vai vender tantas pizzas por noite, vai vender tantas pizzas por hora naquela noite, então a entrega, em média, vai demorar 20 minutos, e então se eu tenho 20 entregas por hora e cada motoboy consegue entregar tanto, então isso é planejamento. Tá? Lara, eu quero saber se você entendeu a minha pergunta. Entendi sim, professor. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque depois a gente vai subir de nível. Eu não vou perguntar mais da pizzaria. A pizzaria é o dia a dia de vocês. Eu vou perguntar de uma transportadora. Eu vou perguntar de um armazém de grãos. Eu vou perguntar de uma ferrovia. Pô, professor, mas nós vamos sair do transporte. Nós estamos falando do planejamento do sistema de transporte. Quais são os transportes? Rodoviário, ferroviário, no terrestre, aquaviário, aeroviário e dutoviário. Então, eu tenho que dar subsídios para vocês conseguirem planejar um sistema de transporte em qualquer uma dessas áreas. Então, como eu fui da Petrobras, eu conheço muito o sistema Petrobras, eu consigo falar muito para vocês de duto, de marítimo. Então, eu vou ajudar vocês a conhecer essas etapas do planejamento do sistema de transporte do combustível, da cadeia de abastecimento do combustível. Eu não posso pegar uma aula dessa e falar para vocês, só transportem container daqui até Sorocaba, daqui até Campinas. Eu tenho que, na nossa atividade de logística, poder usufruir de todos os transportes. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas 62% de toda a carga é movimentada por rodoviário. Em função da grande circunstância que é o país, que investiu em rodovias e não investiu nos outros. Mas vocês, como curso superior de tecnologia em logística, vocês têm que saber lidar com tudo isso. Ok? Então, de novo, assim que acabar essa parte, vocês já vão para o exercício. Então, eu quero que vocês planejem o sistema de transporte de uma pizzaria. Lembrando que eu vou fazer as perguntas para vocês, como vocês chegaram naquela resposta. Agora, vamos lá ao share de novo. Vamos lá ao share de novo. Então, a gente estava falando disso aqui. Quando a gente fala de planejamento, ok? Não importa a aula cair, não, tá? A aula cair, 8 horas a gente volta, tá? Ok? 20 horas a gente volta. Já com vocês respondendo o exercício. Então, quando a gente faz o planejamento, se a gente tem que levar em consideração recurso financeiro, então eu olho para esse gráfico, olha que lindo e maravilhoso e todo professor adora. Porque tudo depende, para mim, do que é meu tempo, ok? Então, vocês estão vendo aqui embaixo a barrinha do tempo na linha horizontal? Tudo depende do quê? Se eu, na minha estratégia logística, definir junto ao meu cliente de que os meus produtos serão entregues no menor tempo possível, a gente vai imaginar o quê? Que a minha bolinha amarela vai ter que ir para o lado esquerdo, aonde está
a barra maior escrita custo. Por quê? O que eu acertei com o meu cliente naquela visita que eu fiz para ele? Lembra daquela visita que a gente fez nas primeiras aulas e quando a gente foi pesquisar as necessidades daquele cliente? Lembram disso? Sim, Sim, Foi lembramos. na segunda aula que a gente fez, a gente falou assim, pô, como é que eu vou identificar a necessidade do meu cliente? Através de uma pesquisa. Hoje, por causa da pandemia, eu posso fazer essa pesquisa através de um Zoom, de alguma outra forma, mas o ideal é que você faça uma visita, tete a tete, conheça o cliente. Você identificou a necessidade do cliente, o cliente vai falar para você, vamos supor que o cara seja lá de Angola e ele está comprando uvas maduras. Para fazer, ele quer fazer vinho lá em Angola com uma uva baiana. Cara, eu tenho que falar para ele como o dono da uva ou como transportador, falar para ele, olha, não dá para pôr num navio. Da Bahia para Angola vai demorar, principalmente porque um navio eu não vou conseguir encher. Olha só, eu não vou conseguir encher um navio de uvas. Vocês podem até falar, pô, professor, mas da Bahia para Angola não é tão longe em termos de distância. Realmente não é. O problema é que um navio é enorme e eu teria que encher o navio com uma única carga na Bahia para levar para Angola. Se eu fizesse isso, seria a maravilha dos mundos, mas eu não vou fazer, porque o navio é grande, eu tenho que colocar outros produtos em outros portos. Aí vai complicar. Se não, daria até. Mas se não for para Angola, se for para a África do Sul, se for para a Austrália, vai começar a criar uma distância. Quando a distância vem e dependendo da modalidade que eu escolhi, o tempo aumenta. Mas vamos supor, o meu cliente falou que quer no menor tempo possível. Qual é o menor tempo possível? Aéreo expresso. O que significa aéreo expresso na cabecinha de vocês? O que seria aéreo expresso? Privado? Seria Oi? tipo avião. Avião. Avião privado. Seria uma entrega de emergência, no caso, né? Muito bem, muito bem. Avião, mas vamos falar assim, tira o emergência, vamos falar assim, exclusivo. Quase como se fosse um Aí privado. depende do caso, né? O emergência... Não, eu estou falando isso, ô Júlio, porque quando eu falo em expresso aéreo e eu fechei com o meu cliente, não é uma emergência. Ele é ordinário, ele é regular. Deu para entender o que eu quis dizer? Uhum. Mas é como se eu estivesse fazendo um fretado só para ele. Às vezes Depende da pressa dele, né? É isso. Eu já fechei, ele está com pressa. Então vai ser ordinariamente por expresso aéreo. Se eu tiver, olha só, se eu tiver um avião partindo da Bahia em que vá para Angola e eu consiga um avião civil, né, que não seja de carga, um avião civil que não seja de carga, e eu conseguir colocar o produto ali dentro e vai para Angola, legal, eu consegui um aéreo sem ser expresso. Mas quando é expresso, não tenho nada programado essa semana. Ô, professor. Pô, eu tenho que colocar um fretado lá para ele. Oi. Mas e se no caso acontece isso, você fechou com ele aí o expresso, aí chega no aeroporto, eles embargam a mercadoria porque não passou por inspeção e tal? Se for um avião de carga. De carga ou civil normal. Eles olham... Não. Eu não posso, então, Júnior, vender aquilo que eu não tenho. Deu para entender? Não, acho que o senhor não entendeu. Você tem a uva, o cara quer comprar a uva, não é? Ok. Aí chega lá, vamos supor, a Anvisa deles, daquele país, não autoriza a entrada do produto porque não foi passado por testes. E aí? Ok, pode ser, pode ocorrer sim. De quem é o BO? Então, por isso que eu estou falando para você. Quando há uma necessidade de compra e venda, tanto o comprador quanto o vendedor já conversaram com seus despachantes. E os seus despachantes já verificaram junto aos seus canais alfandegários o que é ou não permitido. Quando isso ocorre, é porque houve uma contaminação no voo. Uma contaminação
cruzada com outro produto, porque na teoria eu não vou embarcar meu produto se não tiver liberado lá na alfândega dele a chegada do produto. Conseguiu entender, Júnior? Aham. Né? Ordinariamente, ou seja, na rotina, isso é permitido. Houve algum problema e a Anvisa de Angola lá, por exemplo, limitou. Aí é ok, aí tem que ver onde foi o problema. Se o problema foi na uva ou foi no transportador, e aí a gente vai negociar, tá? Mas tem que ficar claro que eu só faço isso ordinariamente, na rotina. Se eu comprar um produto spot, é outra coisa totalmente diferente. A gente já vai falar isso quando a gente voltar. Vou terminar aqui porque já vai cair a nossa linha, tá? Em seguida, eu já mando o novo link, ok? Beleza? Beleza. Até já. Façam um exercício. Professor, manda por escrito lá no WhatsApp, certinho o exercício, por favor. Ok. Obrigada. De nada.